Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo aqui. Que bom receber você em mais um dia para juntos meditarmos a poderosa palavra de Deus. E hoje nós vamos ler o Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, lá no capítulo 4, versículos do 21 até o 25. Agora vamos fazer a leitura. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: Prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. O evangelho de hoje que nós acabamos de ler vem falar acerca do propósito da luz. Jesus usa o símbolo da lâmpada e até faz um questionamento no evangelho para que nós possamos pensar acerca daquilo que nós fazemos com a nossa vida. Ele faz a pergunta: por acaso alguém pega uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo de uma cama? Muito pelo contrário, pega-se a lâmpada para colocar no candeeiro, a fim de que ali ela ilumine todos aqueles que estão em volta dela. Jesus aqui não está falando necessariamente da lâmpada, ele está falando de você, que assim como ele, reflete a luz no mundo. Jesus é a luz própria na qual nós devemos refletir no mundo, a fim de que as outras pessoas, sejam perdidas ou não, possam encontrar o caminho do Senhor. Por isso que é importante nós olharmos essa analogia que Jesus faz da nossa vida com a lâmpada também como o ferro. O ferro, a gente sabe que ele é frio, sólido, duro, mas você já fez a experiência de, por exemplo, furar uma garrafa de plástico e pegar uma faquinha de serra e esquentar a ponta dela no fogão? Provavelmente você já deve ter feito algo parecido. Você notou que aquele ferro frio, cinza, prata, antes ele era bem natural e você podia tocar nele. Mas depois que você colocou ali no fogo, na chama, a ponta daquele ferro começou a ficar vermelho. Aí eu te faço um questionamento: o ferro deixou de ser ferro, mesmo ele estando vermelho, daquela forma aquecido? Muito pelo contrário, ele passou a ser envolvido com o fogo, o calor, e o fogo e o ferro se tornaram um. E qual era o propósito do ferro depois daquele instante? Tocar o plástico e furar, usar da propriedade de calor para realizar um objetivo. A nossa vida, a sua vida é a mesma coisa. Jesus Cristo está em nós. Ele é a luz do mundo. Ele usa, entre aspas, se pudéssemos usar esse termo, de nós como templos vivos do Espírito Santo para que a luz dele irradie no mundo, para que as outras pessoas sejam impactadas pela presença de Deus em nós. Por isso que essa analogia da lâmpada é para você compreender que em você há luz, há calor de Deus, assim como a ponta daquela faquinha de serra, que não deixa de ser ferro, mas passa a ter os atributos do fogo, capaz de tocar aonde quer que seja e perfurar. E não que você vai perfurar, mas você tem o objetivo de aquecer as pessoas, de iluminar a vida delas com a presença de Deus em você. É justamente isso que Jesus está falando. Em outras meditações falávamos de dar frutos, 30, 60, 100 por um. E hoje estamos falando também de frutificar, de propósito, de abençoar os outros. Por fim, para você compreender de fato, você já deve ter percebido quando chega uma pessoa e parece que a presença dela te traz paz, tranquilidade. Já passou por isso? É exatamente a mesma analogia que fizemos aqui da faquinha de serra, quando o fogo passa por ela, torna ela embrasada ao ponto de a presença do ferro fazer aquilo que antes ele não faria se estivesse frio. Por isso que você possa ser essa pessoa também, que leva a luz de Cristo, a fim de atingir a vida dos outros, mesmo quando você estiver em silêncio.
porque a presença de Deus é o que as pessoas precisam, sejam aquelas, como eu disse, que estão perdidas ou não, mas que você possa fazer a diferença a partir de hoje. Ser essa luz que é colocada no candeeiro a fim de iluminar a vida dos outros e fazer com que aqueles que estavam perdidos voltem para o caminho do Senhor. Deus abençoe você por ter chegado até o fim dessa meditação. Deus nos chama a cumprir o nosso propósito, ser luz nesse mundo, refletir a imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo, aquecer a vida das pessoas, trazer e apresentar para elas o sentido também da nossa vida, que é o próprio Cristo. E dessa forma seremos sal da terra e luz do mundo, como nosso Senhor nos disse que nós somos. Que você possa partilhar a verdade da Palavra de Deus com mais pessoas. E amanhã, se Deus quiser, eu espero te encontrar aqui novamente. Um forte abraço em você e a gente se vê na próxima.